A graça e a paz, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, da parte de Deus nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que esteja todo mundo bem, em nome de Jesus, e vamos gravar mais um vídeo aí. Hoje eu vou fazer essa pergunta, né? Você conhece a Deus só de ouvir falar, ou seus olhos já contemplaram o Senhor? Você tem intimidade com o Senhor? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque Jó disse isso, né? Que Jó conhecia Deus só de ouvir falar. O que é conhecer de ouvir falar? É o que eu falei no outro dia, né? No outro vídeo lá. Crês tu que existe só um único Deus? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Mas eles não lembra que Jesus falou para Pedro: aparte-se de mim, Satanás, porque você não conhece as coisas de Deus, você só conhece as coisas dos homens. Então, saber que Deus existe, que criou todas as coisas e que controla tudo é uma coisa. Você ter intimidade com Deus é outra. E para ter intimidade com Deus, você tem que saber isso aqui, ó. Você tem que ter esses requisitos aqui, ó. Como que eu posso te falar para vocês entenderem? Você tem que ser pobre de espírito. O que é pobre de espírito? É a pessoa ser totalmente dependente de Deus em todos os aspectos da vida, todos os aspectos da natureza divina, em qualquer circunstância. Esteja você em momentos de bênção, de regozijo, de felicidade, esteja você em momentos de aflição, de tribulação, de angústia. Você adora a Deus em todos esses momentos e você reconhece que você é um pecador, que você é uma pessoa limitada, que você necessita, porque Jesus falou: sem mim nada podeis fazeis, entendeu? Então, quando o rico se aproximou de Jesus, ele falou: é mais fácil entrar o camelo no buraco de uma agulha do que o rico no reino dos céus. Não quer dizer que é impossível, é mais fácil, ele falou. É quase difícil. E aí os discípulos perguntaram: então quem tem chance, mestre? Ele falou: o que é impossível para o homem não é impossível para Deus. É possível para Deus, ou seja, a obra é de Deus. Quem faz a obra no ser humano, a única parte que o ser humano tem que fazer é crer na obra de Cristo na cruz. E crer naquele que viu a Cristo, que é Deus. E crer em Cristo, na obra que ele fez na cruz, que foi a sua morte e ressurreição. Se dá a si mesmo para pagar o nosso pecado e nos resgatar pelo seu sangue purificador. Você creu nisso? O resto quem vai fazer é Deus pelo Espírito Santo em você e em mim. Entendeu? Então, quando você reconhece que você é incapaz de se salvar a si mesmo, quando você sabe que você tem suas limitações, suas fraquezas na carne, entendeu? Paulo dizia: eu sei que na minha carne não habita bem algum, entendeu? Mas quem me livrará do corpo dessa morte? Graças eu dou por Jesus Cristo. Então, quer dizer, a gente faz o bem e faz o que é certo quando a gente se entrega a Jesus por meio do Espírito de Deus, entendeu? Não por meio de nós mesmos, porque nós mesmos fazendo as nossas obras, nós não vamos ser salvos. A gente vai ser salvo só pela fé mediante para fazer as boas obras, não para fazer para a salvação, para ganhar a salvação, mas porque já somos salvos pela fé, entendeu? Então, pobre de espírito é você ser dependente de Deus e reconhecer que você é incapaz de se salvar e necessita de um Salvador, que é Cristo, entendeu? Quebrantado de coração é você também reconhecer suas misérias e se ajoelhar aos pés de Cristo como seu intercessor junto ao Pai. E quem tem o filho tem o Pai, né? E toda vez que você cair em pecado, cair em desobediência, você vai lá contrito, quebrantado de coração, confessar os seus pecados e pedir a restauração, a comunhão com o Pai por meio do intercessor, sumo sacerdote de Jesus Cristo, nosso Salvador, entendeu? E outra coisa, você também ser, isso aí é o pobre de espírito, é você ser humilde, é você saber que quando teve a oração do publicano lá e do religioso, é você dar graças em tudo a Deus e você se esvaziar do seu eu. A humildade para com Deus é isso, é você se esvaziar do seu eu, do seu conhecimento, da sua sabedoria humana, você se esvaziar do seu intelecto humano,
Paulo fala em Filipenses que ele fala assim que tudo que ele conhecia antes, ele, é, ele se desfez e considerou como escolha para ganhar a Cristo pela revelação de Cristo. Ou seja, ele era perseguidor da igreja porque ele andava na lei, nas regras religiosas, achando que aquilo que ele levava para Deus não era, ele estava enganado. Então, quando ele conheceu a Cristo, Cristo se revelou para ele, ele viu que ele estava lutando contra o próprio Cristo, contra a graça, o evangelho da graça de Deus. Então aí ele se converteu a Cristo e considerou todo o intelecto humano que ele tinha conhecimento da lei e das tradições como escória, entendeu? E todo conhecimento intelecto humano como escória, para receber o conhecimento e a sabedoria que vem de Deus, pela revelação de Jesus Cristo, entendeu? Então, você saber que você necessita de Deus, que você também necessita de ajuda, necessita dos irmãos, que você não anda sozinho, e ajudar os necessitados, né? E fazer a caridade a quem precisa, e os requisitos, você guardar os requisitos de Deus, que são a justiça. Primeiramente, eu vou falar primeiramente o amor. O amor é a base de tudo, todas as coisas. O amor é o primeiro atributo de Deus. Depois vem a justiça, depois vem caridade, entendeu? Vem humildade, entendeu? Todos esses requisitos tá interligado. Pobre de espírito, como se fala, moldar o caráter, né? Moldar, você sofrer uma metanoia, uma mudança de pensamento, uma mudança de visão, que quando você conhece a Deus, você vê o mundo de outra maneira, vê as pessoas de outra maneira. Deus te dá entendimento para você saber o que está por trás das coisas, o que está por trás da religião, o que está por trás da política, o que está por trás do sistema como todo, e ele vai te revelando as coisas aos poucos. Isso é ter intimidade com Deus, porque é amor à palavra de Deus, amor à palavra de Deus. Quando você tem sede de Deus, quando você quer ter mais conhecimento de Deus, é lógico que a gente vai estar nesse mundo para aprender, e a gente vai sair desse mundo sem saber tudo, mas quanto mais você buscar o conhecimento de Deus, quanto mais você tiver procurar intimidade com Ele pela palavra, porque a palavra é o próprio Cristo e Espírito, o próprio Deus e Espírito, que nos revela as coisas, que nos dá consolo no momento de angústia, que nos dá conforto, que nos dá estímulo para continuar a lutar, a batalhar pela fé, anunciar a sua palavra, anunciar o Evangelho. Isso é intimidade com Deus. Não adianta você falar de Deus, você tem que viver Deus, você tem que viver o Evangelho, viver a Cristo, entendeu? Lógico que cada um tem o seu dom específico, tá? Nem todo mundo tem os mesmos dons. Um vai ter dom de doutor para pregar a palavra, ensinar. Outro vai ter dom de evangelista. Outro vai ter dom de cura. Outros vão ter dom de expulsar demônios. Outros vão ter dom de salvar vidas, né? Como bombeiro, como policial, como médico, né? Tem diversos dons, entendeu? Então, não estou falando aqui que todos têm que ensinar o Evangelho, porque nem todos têm o mesmo conhecimento, mas tem conhecimento em outras áreas, como salvar a vida, médico, por exemplo, como bombeiro, salvar vidas, como evangelista. O que é o evangelista? O que é? Evangelho significa boas novas. O que é boas novas? Boa notícia. O que é boa notícia? Cristo morreu para pagar nossos pecados, derramou seu puro sangue purificador para nos purificar, nos redimir de nossos pecados. E Cristo ressuscitou, carne e osso, está à destra de Deus Pai intercedendo por nós. Essa é a boa notícia, que você não precisa cumprir regras religiosas que nem era no Antigo Testamento, regras sacerdotais, porque todos nós hoje somos sacerdotes e Cristo é o sumo sacerdote, é a cabeça que dirige a igreja.
entendeu? Então, igreja aqui eu digo o corpo de Cristo, tá? Que conduz a igreja, que conduz para a sua vontade, né? Para a gente se esvaziar das nossas... É lógico que é uma luta do espírito contra a carne que a gente tem todos os dias, né? Para nos livrar das coisas mundanas deste mundo, né? Que nos afasta de Deus, que faz a gente perder a comunhão com o nosso Pai amado, entendeu? Então, é isso, você estar sempre ali buscando na palavra, na leitura da Bíblia, buscando em oração e praticar a palavra, colocar em prática os ensinamentos que a palavra do Senhor nos dá. A Bíblia é a nossa regra de prática e fé. E é fácil descobrir se a Bíblia, como que eu posso dizer, irmãos, ela é verdadeira ou não, porque outro dia eu fiz um vídeo aí, Jesus mentiu? Jesus não mente, Jesus é Deus, ele não é filho do homem para que minta. Então todas as promessas de Deus vão se cumprir. Então, todas as profecias bíblicas que ele falou lá atrás não se cumpriram, olha lá para trás. Elas não se cumprem no presente, elas não vão se cumprir no futuro, porque agora mesmo eu estava fazendo um estudo aí do livro de Zacarias, né, e vou postar para vocês aí em breve, que falava isso, que Deus falou assim, que as mulheres no final do tempo iam ser sequestradas, exiladas, misericórdia de eu falar isso, irmãos, mas é a palavra do Senhor, e ela está se cumprindo, entendeu? Não porque ele quer que aconteça essas coisas, mas porque ele sabe o que o homem se tornou por causa do pecado, e como uns oprimem os outros, e como um persegue os outros, né? E faz coisas estrondosas, e faz coisas bizarras, faz coisas do outro mundo, faz coisas abomináveis, né, aos olhos do Senhor, e estuprar mulheres, exilar os homens, e está acontecendo por causa da guerra lá. O que o Hamas fez e os Hezbollah no povo de Israel? Não exilou, não sequestrou, não pôs em prisão e cárcere, não estuprou as mulheres, não como que se fala lá, decapitou crianças, entendeu? Então, a profecia se cumpriu mais uma vez. Então, como que a Bíblia é falsa, ou ela é distorcida, ou ela é manipulada, como muitos dizem aí? É estranho, né? É estranho, muito estranho, né? Entendeu? Então as profecias estão todas aí se cumprindo. As catástrofes naturais, as queimadas, né? Os selos de Deus sendo abertos, as taças da ira de Deus sendo derramada, entendeu? Tudo que ele está falando na palavra dele está se cumprindo hoje e se cumpriu lá atrás. Zacarias falou que Jesus ia vir montado no jumentinho e veio no jumentinho, né? Que mais? Que ele ia ser traído por 30 moedas, né? Zacarias também falou de 30 moedas lá, que Deus mandou dar aos pobres, porque, né? Entendeu? Tentaram comprar com 30 moedas, ele já estava apontando para Judas, traição de Judas, entendeu? Então tudo se cumpre da palavra de Deus. Então como você vai falar que a palavra de Deus foi manipulada, foi manuseada, foi trocada, não existe isso. Lógico que na tradução, traduziram algumas palavras, tem várias traduções na palavra, ótimo e maravilhoso, mas se assemelham, não é que tira do contexto. E outra, tentaram distorcer a Bíblia, tentaram manipular, tiraram alguns livros da Bíblia, tiraram, não deixaram entrar no cano, não deixaram. Outros livros que a Igreja Católica aceitou, como apócrifos, né? Alguns apócrifos, outros não, ela deixou entrar, mas outros tiraram. Mas isso não vai tirar a salvação de ninguém, porque o que Deus necessita, porque se Deus diz, irmãos, que Ele é o verbo que se fez carne, como que alguém vai adulterar a Deus? É só raciocinar, como que alguém vai distorcer a Deus? E Apocalipse fala aquilo que Deus permitiu, do homem tirar e colocar uma letra, um tio ou um J, para tentar distorcer, igual fez em 2 Tessalonicenses, que tem uma passagem lá que fala assim, da vida do anticristo, que fala assim, até que seja tirado do meio. Não existe essa palavra, ser tirada do meio, porque ela dá margem para os pré-tribulacionistas pensar que a igreja vai ser arrebatada antes de vir a grande tribulação. E não está falando isso, está falando em grego. Se você for buscar em grego, não tem esse do meio, está falando, tem assim,
substitua essa parte que está do meio, será tirada do meio, por revelar o anticristo quando for determinado o seu tempo, quando for cumprido o seu tempo, porque é essa a tradução original, quando for cumprido o tempo, porque o anticristo e o diabo, ele tem que respeitar o tempo determinado por Deus dos acontecimentos. Tanto é que quando o diabo foi tentar Jó, foi atacar Jó, o que ele fez? Ele foi até Deus, na presença de Deus, pedir permissão, porque ele não pode fazer nada sem a permissão de Deus. Entendeu? Então, o anticristo, o que está ali em 2 Tessalonicenses, não é até que seja tirado do meio, é até que seja acrescentada a plenitude dos tempos dele se revelar. Entendeu? Porque ele tem que respeitar o tempo certo de Deus para ele se revelar. E nós já estamos nesse tempo. Entendeu? Então, não tem nada a ver com arrebatamento secreto. Apesar de eu respeitar essas linhas que interpretam assim, mas eu falo sempre para elas, ó. Prepare-se, porque se você estiver errado, para vocês não se perderem. Não é porque vocês acham que você é arrebatado antes, não se prepara, não vigie não para ver. Entendeu? Então, mais ou menos isso. Então, o que eu venho dizer é isso, irmãos. Conhecer a Deus, o que é conhecer a Deus, não só de ouvir falar, mas conhecer, de contemplar, de conviver com Deus, de viver Deus, de deixar o Espírito Santo te guiar. Ele te... muitas vezes Deus fala comigo assim, Deus me muda de posição, me muda de lugar, às vezes ele me tira de um lugar e põe no outro para levar o evangelho para outro lugar, e às vezes, hoje ele colocou num lugar que estranhamente ele falou para mim ficar em silêncio, até agora, né? Até o presente momento, pode ser que daqui a pouco ele fale para mim me mover e falar, mas é um lugar que eu não estou falando. Por quê? E eu estou ficando, silêncio, porque é um lugar que ele quer me ensinar alguma coisa, eu já estou colhendo a aprendizagem, já estou abrindo meus olhos, porque Deus quer me orientar. Ele quer me colocar num lugar difícil, para mim saber lidar com pessoas difíceis, sem julgar elas, e não para me misturar, nem me contaminar com o que elas acreditam, com a prática delas, que são ímpias, que são práticas erradas, mas eu não posso julgá-las e nem me contaminar. Então eu tenho que aprender a lidar com essas pessoas e não se misturar com elas, a respeitar, a ser educado, mas não aceitar a maneira delas viverem e as ideias que elas impõem. Entendeu? Então Deus tá me preparando nessa lição aí. Porque assim, no mundo a gente vai viver, a gente está no mundo. Então a gente vai viver com pessoas diversas, com diversas crenças, diversas ideologias, diversas, como que eu posso dizer, diversos comportamentos contrários aos ensinamentos bíblicos, e não é nosso papel ficar julgando. E sim, a gente tem que orar pela pessoa, se ela der brecha falar do evangelho, se não der, orar pela pessoa, pedir para Deus tocar e converter essa alma, ou mover alguma situação para que ela se converta, né? Para me tirar a lição disso e ser luz até na escuridão, onde está a escuridão, onde está as trevas, entendeu? Mostrar o que é ser verdadeiro cristão para os falsos cristãos, porque em todo lugar tem falsos cristãos também, e aonde eu estou agora, lá no meu trabalho, também tem alguns que se dizem cristãos, mas a atitude deles não condiz com o que ele professa ser de fé. Entendeu? Então, por isso que às vezes eu falo, quem é você para julgar a fé dos outros, Fernando? Eu não estou julgando. Lembre-se que Deus fala, provai os espíritos para ver se provém de Deus. Eu estou provando o espírito. Eu não estou apontando o erro dela, não estou falando você vai para o inferno nem nada. Eu só estou de olho para ver. E aí, sem eu falar um A, só com as minhas atitudes de justiça, de retidão, de sinceridade, de verdade, eu mostro com as minhas atitudes como que é o verdadeiro cristão. Genuíno, entendeu? Então é isso que Deus quer me ensinar lá, que às vezes eu nem preciso nem falar, só nas minhas atitudes retas, mediante o Espírito Santo, mediante que Deus me guia, eu vou lá, seja verdadeiro, não fico reclamando do serviço, que é demais, não fico reclamando que às vezes tem pessoas que se levantam contra mim lá, tem inveja, mas eu não vou lá pro meu chefe, pro meu líder, falar, para criar contenda, não, eu aguento firme. É o que eu estou fazendo agora. Antes eu reclamava. Agora não, eu estou aguentando as perseguições, as injustiças, difamações, e vou para Deus e falo para Deus, me ajude, Deus, a suportar, me dê força,
abra a mente espiritual, toque nessa pessoa, não impute esse pecado a ela, que ela se converta, que verdadeiramente, não só de nome, não só que outro dia eu estava lá e a menina falou pro rapaz lá, que é um colega que a gente respeita muito, né? Ele gosta de fazer brincadeiras de, que imitar os alegres aí, né? Não sei se ele é alegre mesmo ou se não é, né? Não conheço ele intimamente, conheci ele agora, mas ele faz essas brincadeiras, né? Aí a colega dele lá em nós, de uma certa idade, já falou assim, aí ele falou assim, eu já frequentei a igreja pentecostal, mas não era pra mim, saí de lá porque não tinha nada a ver e tal. Aí eu só ouvi na conversa, sem falar um pio, ó. Caladinho, almoçando na hora do meu almoço, aí só ouvindo. Aí ela falou, não, você tem que ir para a igreja, você não tem que olhar para o homem. Outra coisa errada aí. Se Deus fala para provar os espíritos, para ver se vem de Deus, como é que você não vai olhar para o homem? Entendeu? Essa história de não olhar para o homem é conversa de anticristo. É conversa para distrair você, para que o homem que está lá pregando, você acredite fielmente nele, mesmo que seja engano. Entendeu? Então isso daí não procede de não olhar para o homem. Tá? Você tem que olhar. Se o Senhor fala em Apocalipse que ele tem 7 olhos, entendeu? Então você vê a distorção, ó, o manuseio do inimigo para poder enganar as pessoas, né? Aí, eu só ouvindo conversar, você tem que voltar, não tem que olhar para o homem, e que não tem, tá dando uma sede de entrar na conversa, irmão. Mas eu falei, não fui chamado, não me desrespeito. Fernando, calado, zíper na boca. Falei para Deus, Deus, controle aí pelo seu Espírito Santo. Só se o Senhor me mover para mim falar. Se o Senhor não me mover, que eu fique calado. Aí eu fiquei calado e ouvindo no tempo certo, se Deus me mover, e eu acho que Deus já está me movendo para mostrar para uma pessoa um negócio, eu não vou falar nada, só vou mostrar o negócio para ela e ela tira a própria conclusão. Porque aí esse rapaz aí, que me imita os alegres, né? Não sei se ele é alegre, que eu disse aí, que é até um cara legal, brinca comigo, é um cara bacana assim, né? Mas ele falou assim, eu não acredito em religião não e tal, e nisso, aquilo, e conversando com ela, né? E eu com uma sede de me envolver, mas falei, não vou, né? E aí eu vou enviar o vídeo, vou mostrar para ele, vou falar, aí ó, o que você acha? Aí ele vai falar, não, é isso que eu penso. Porque são falsos cristãos, porque a pessoa vai na igreja, acha que ela é salva, que ela foi ao púlpito e aceitou Jesus. Não, aceitou de boca. Aceitar Jesus é você crer na palavra dele e pôr o que ele ensina em prática. É você aceitar os ensinamentos de Jesus. Lembre-se que muitos discípulos de Jesus naquela época, quando ele multiplicou os peixes e os pães, comeram, se fartaram, e quando ele curou e derramou bênçãos ali, todo mundo vinha atrás dele. Quando ele começou a ensinar coisas do tempo do fim e a doutrina do inferno, aí ó, todo mundo picou a mula. Então, quer dizer, aí ele falou para os discípulos, quer de vós também? Aí ele falou, não, mestre, para onde iremos? Só tu tem a palavra de vida eterna. Então, quer dizer, isso é verdadeiro cristão, isso é convertido, isso é uma pessoa que tem interesse em conhecer a Deus, entendeu? Que não é cristão só de língua, só de boca, só de ir para o púlpito da igreja e falar assim, não, eu aceito Jesus. Não, isso não é aceitar Jesus, gente. Aceitar Jesus é de coração, é um nascimento de dentro para fora, é uma transformação de vida de dentro para fora. Isso é aceitar Jesus, é mudança de vida, transformação de vida. Ele vai te transformar pelo Espírito Santo, não é pela sua força. Quando você aceita de coração, você se entrega, você fala assim, ó Senhor, eu já tive em agonias antes de me converter, irmãos, e quando eu vi que não tinha saída, sabe o que eu fiz? Eu orei assim, tá bom, Senhor, eu me rendo aos seus pés, venha ao meu socorro, me ajuda, eu me entrego em suas mãos, eu não sei mais o que fazer, não sei mais para onde ir, que atitude tomar, só preciso do seu socorro. Comecei a chorar e pedi para ele, preciso do seu socorro, sei que eu não sou ninguém, que eu errei muito na minha vida, fiz muita coisa errada, fiz muita coisa do diabo, né? Mas eu quero uma mudança de vida, haja na minha vida, porque eu preciso sustentar minha família, me dê um emprego, eu preciso honrar meus compromissos, ser uma pessoa honesta, eu quero ser honesto, eu não quero dever nada a ninguém, e para isso eu preciso de um trabalho. Aí eu orei, e aí se deu a minha conversão. O Espírito já tinha me visitado, numa situação que eu estava passando, que eu até falei pro meu primo isso daí, né? Que
uma vez eu estava morando em 2 cômodos, irmãos, e entrou água de esgoto lá dentro, que o encanamento do rapaz era entupido, e o dono da casa era muito legal, eu gostava muito dele, né? Só que ele não consertava, que ele não tinha dinheiro, ele consertava aos poucos. Aí entrou eu tinha pouca coisa e tinha acabado de comprar, entrou água de esgoto lá dentro e eu me desesperei, eu não era convertido ainda, né? Aí, só que de repente eu conhecia um pouco da palavra, por isso que eu estou falando. Você conhece Deus só de ouvir falar? Eu já tinha ouvido falar que existia um Deus, acreditava que existia um Deus, que ele criou os céus e a terra, mas eu não andava nos seus preceitos, eu não andava na sua palavra, eu não era guiado pelo seu espírito, então eu era guiado por mim mesmo. Então aí quando aconteceu isso daí, aí no outro dia eu acordei de manhã, comecei a orar, né? Nunca tinha orado, mas eu já estava lendo até a palavra antes, um tempo antes, né? Mas ainda não tinha tido a transformação. Aí eu comecei a orar, falei, Senhor, eu conquistei minhas coisas, minhas pouquinhas coisas que eu tenho, de maneira honesta, de maneira correta, não passei por cima de ninguém, não roubei, não matei, não fiz nada de errado. E peço ao Senhor que o Senhor não permita que o pouco que eu tenho, eu preciso. Tem minha família aqui, minha esposa, minha filha, na época eu estava com a minha ex-esposa, né? E eu quero só que o Senhor me dê um lugar digno para mim morar, Senhor. Para pôr minha esposa, eu não quero riqueza, eu não quero luxo, eu não quero nada. Só um lugar digno, um trabalho. Eu quero que o Senhor me abençoe e me proteja, a mim e minha família. Só isso. Daí a pouco, e eu chorando, né, irmão? Caindo em lágrimas. Daqui a pouco desce uma imagem do teto para baixo, entendeu? Foi excelente, cara. Foi a visita do Espírito Santo e o batismo do Espírito Santo aí. Aí se deu a minha conversão. Aí começou o agir de Deus na minha vida. Aí ele me colocou aqui nessa casa onde eu estou hoje. Você tá vendo qual é o agir de Deus? E daí veio o coronavírus, eu fiquei desempregado. Aí eu chorei de novo, me pus nos pés do Senhor. Falei, me ajude, Senhor. Eu quero ser honesto, quero pagar minhas contas, sustentar minha família. Só quero um emprego. Aí ele me deu esse emprego onde estou hoje. Tá vendo como Deus age? Não ganho muito, mas e daí? Mas eu pago minhas contas, eu sou digno, eu sou honesto. Eu tenho dinheiro para me sustentar, não viver nas custas de ninguém, não enganar ninguém, não passar por cima de ninguém, com dignidade, com caráter, com honestidade que vem de Deus, com a sabedoria que Deus me deu, com a saúde que Deus me deu e me dá todos os dias para mim acordar de madrugada, correr atrás e lutar para ter vitória em Cristo Jesus, ganhar o meu pão e sustentar minha família e ser honesto e ainda poder ajudar quem precisa de vez em quando. Entendeu? Isso é vida com Deus. Entendeu? Isso é intimidade com Deus. É você ler a palavra, orar logo cedo quando eu acordo, eu oro a Deus. Eu falo com Deus, eu peço proteção, eu agradeço. Quando eu chego em casa eu agradeço. Quando eu estou no ônibus eu falo, Senhor, que a graça e a misericórdia e a paz esteja nesse veículo, que todos que estão aqui cheguem em segurança ao seu destino, e que se alguém se levantar contra mim aqui, que eu não pague o mal por mal, que eu pague o mal que ela me faz com o bem, que eu ore por ela, pela conversão, que eu não caia na armadilha do diabo de brigar com ninguém. É isso, irmãos, isso é vida com Deus, isso é intimidade com Deus, entendeu? E quando você faz isso, é lógico que Deus não vai te eximir de sofrimento, de dificuldade, mas Ele te dá, a palavra diz, muitos são as aflições do justo, mas Deus os livra de todas. No mundo tereis aflição, mas eu venci o mundo. Entendeu? Maior o que está em mim, que é Cristo, do que o que está no mundo. Tudo posso naquele que me fortalece, que é Cristo, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Entendeu? Porque quando eu estou fraco é que sou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Entendeu? Então você coloca esses ditos, profere esses ditos na sua vida e você vai ver a mão de Deus trabalhando. É lógico que você vai ter momento que pessoas vão te perseguir, vão te juriar, vão te defamar, vão te cometer injustiça, vão se levantar contra você, mas em tudo somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Deus vai te dar a vitória, é Ele que batalha as suas vitórias, batalha as minhas vitórias. Como é maravilhoso crer num Deus desse, entendeu? Mas as tribulações e as lutas vêm para nos capacitar, para nos fortalecer a nossa fé, para provar a nossa fé como se ela fosse o ouro, lapidado, entendeu? Pelo fogo. Ela passa pelo fogo para ser purificado o ouro. Entendeu? E assim somos nós também, que somos mais preciosos que o ouro, que diz 1 Pedro, 2 Pedro, Evangelho de Pedro. Entendeu, irmãos? Então é essa mensagem que eu quis trazer, de intimidade com Deus, leitura da Bíblia, oração, fazer o bem, fazer o que é justo. Pobre de espírito é você
se achar totalmente dependente de... Ah, e outra coisa, pureza de coração. O que é pureza de coração? Não quer dizer que você não erra, que você não comete pecado. Quer dizer que você é sincero, você é singelo de coração. Você tem uma fé como uma de uma criança. Lembre-se que Jesus pegou e os discípulos vinham uma criança se aproximar de Jesus, as crianças, e Pedro e os seus discípulos falaram, não, não incomode o mestre. Ele falou, não, deixe vir os pequeninos, porque dos pequeninos são o reino dos céus. Quer dizer, se a criança um dia morrer brutalmente, ou na fase de 5, 6, até 7 anos, ela vai para o céu, porque ela não teve idade suficiente para compreender a obra da salvação e a obra de Cristo na cruz. Então o reino do céu é delas, entendeu? Quando ela cresce já é outra história, porque ela já tem capacidade de compreender. Ela só não vai para Jesus, eu só não aceito se não quiser, mas ela tem capacidade. Ela já sabe de Deus, já sabe das coisas, tudo já ouviu falar, entendeu? Então, pureza de coração é isso, você singelo. Em Apocalipse fala assim que os virgens, eu entendo ali que virgem não quer dizer virgem sexualmente falando, porque essas virgem de coração, pureza, porque eles vão ter suas mulheres, mas vão ter uma única mulher, e as mulheres vão ter um único marido. Isso que ele está falando de virgem, que quer dizer que você não vai ter vários parceiros, você vai ser puro de coração, você vai ser, além de ter uma fé genuína, você vai ser uma pessoa pura, uma pessoa de bem, uma pessoa de caráter, uma pessoa de boa índole, de pureza de coração, de inocência, de benignidade, de caridade, de amor ao próximo. É isso, entendeu? Que é a pureza de coração, no meu entender. Não tem nada a ver com, nos últimos tempos, pode ser que tenha alguns virgens lá, pode, mas eu não vejo essa parte de virgindade que fala na palavra, de virgindade sexual, eu vejo de pureza de coração. Uma pessoa virgem de coração, entendeu? Que Cristo estipou a maldade do coração da pessoa. Não que a gente não peca, porque ainda está no corpo de carne. Lembre-se que João falou que quem tem a Cristo não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece neles, que é a palavra da verdade, entendeu? Mas ele cai, porque ele habita no corpo de carne. Até Jesus vier, voltar e nos dar corpo glorioso, ou nos ressuscitar caso a gente venha morrer, a gente vai falhar aqui e ali, né? Mas é isso, esse é o sentido de conhecer a Deus, de viver a Deus, de deixar ser guiado pelo Espírito Santo, de se deixar ser dependente de Deus, tá? Os puros de coração verão a Deus, os pobres de espírito, né? Verão a Deus. Então, seja dependente do Senhor, busque o Senhor todos os dias da sua vida, ouça a palavra, ou estude a palavra, ou leia a palavra, ore ao Senhor, agradeça todas as vezes e tudo de graça, né? Tanto nas lutas, nas aflições, nas tribulações, nas perseguições, nas zombarias, nos escárnios, dê graças a Deus, que isso te fortalece a fé. E dê graças também por um dia de vida, pelo pão na mesa, pela fartura que tem na sua mesa, porque tem muitos passando fome. Reconheça que você precisa de Deus, é dependente dele. Que mais? Agradeça pelo ar que você respira, agradeça pelo teto sobre sua cabeça, agradeça pelos amigos, agradeça pelos irmãos de Cristo, agradeça pela sua família, agradeça por tudo. Tudo é motivo de agradecimento. Tudo que Deus faz por nós, tudo que Deus também permite de lutas, de aflição, porque sem lutas não tem vitória, né? Para ter vitória tem que ser luta, entendeu? Então, essa é a mensagem de hoje, tá? E espero que Deus elucide a mente de cada um de vós, que Deus abra a mente espiritual, os olhos espirituais, que vocês se preparem para o tempo do fim, se nós estivermos aqui, tá? Sem apavoramento, porque o verdadeiro amor de Deus, de João, que lança fora todo medo, a gente não tem medo do tempo do juízo de Deus, nem do tempo do fim, porque sabemos que nós vamos ser protegidos por Deus. Lógico que Deus não vai nos eximir da perseguição do anticristo. A grande tribulação vem para os cristãos, não vem para os ímpios. O que vem para os ímpios é o juízo de Deus, é a taça de Deus derramada. É o juízo que Deus vai aplicar sobre quem não aceita Jesus, quem quer continuar no seu mundo de pecaminosidade. Entendeu? Mas para nós vem a tribulação. E a tribulação é para nos purificar, para refinar nossa fé, para nos fazer uma fé inabalável. Ser forte em espírito, entendeu? É para isso que serve as tribulações.
Agora o juízo de Deus já é para os ímpios, já é para os incrédulos, entendeu? Tá bom? Então que Deus dê sabedoria, dê discernimento a vocês, dê paz e espírito na família de vocês, que Deus age grandiosamente com sabedoria, dando saúde a todos vocês, dando paz de espírito na família, dando paz de espírito com os irmãos em Cristo, respeitando uns aos outros, fazendo bem, fazendo a caridade, praticando o amor, todas as bem-aventuranças que está em Cristo Jesus, que estejam em nós, tá bom? Em nome de Jesus que eu oro, eu agradeço a vocês, agradeço a Deus, agradeço por esse canal, por levar a mensagem eterna do Senhor, agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida de bom, e pelas tribulações, pelas perseguições, como eu disse, pelas aflições, que isso só fortalece a minha fé, né? Quanto mais a pessoa se levanta contra mim, quanto mais ela me ofende, quanto mais ela me humilha, quanto mais ela me persegue, quanto mais ela comete injustiça, mais a minha fé é fortalecida. Mas eu resisto com o poder de Deus sobre mim, porque a glória de Deus resplandece em mim. Como isso acontece? A luz de Deus incomoda as trevas, lógico que incomoda, né? Então tudo de bom para vocês aí, que dê tudo certo na vida de vocês, que Deus abençoe com bênçãos espirituais, terrenos, celestes, que Deus não deixe faltar nada a ninguém, que Deus derrame bênçãos sem medidas, misericórdia, graça e paz, tá bom? Até o próximo vídeo, peço que vocês compartilhem se gostou do vídeo, que vocês deixem o like se gostou, deixem o dislike se não concordou, badale o sininho de todas, bem-vindo aos novos inscritos e se inscreva no canal quem não é inscrito, tá bom? Até o próximo vídeo, Deus abençoe a todos vocês, amo todos vocês, tá bom?